agradecendo pela sua sintonização na nossa TVI, canal 21, contando também com a sua participação. Você pode colaborar com a gente, com toda a nossa programação, pelo telefone. Pega papel e caneta aí. 3824 8651. 3824 8651. Você pode ligar para a gente, mandando sua sugestão de matéria. Hoje nós vamos falar sobre trânsito. Temos entrevistados, participação especial. E tem o Face também, que é o TVI Te Vejo Aqui. O nosso Face é o TVI Te Vejo Aqui. Lembrando que hoje o Bancada TVI está ao vivo para você. Vamos abordar um pouquinho sobre assuntos relacionados ao trânsito. Imprudências, motoristas em relação a algumas condutas erradas, enfim. Vamos falar sobre acidentes, sobre a estrada. Eu estou hoje com a participação especial do nosso querido comentarista em trânsito e apresentador do programa No Volante com Ademar, que vai comentar também com a gente, vai participar de todos os nossos assuntos abordados. E temos uma entrevista também com o Dr. Léo Chiarelli. Você vai conferir durante o programa uma entrevista com o Dr. Léo Chiarelli, que é ortopedista e traumatologista em Itaperuna. Ele atua no Hospital São José do Avaí, é da equipe, né, cirúrgica da ortopedia. Bom, para a gente começar hoje, nosso amigo, obrigada, Ademar. A gente trata de Júnior Ademar Filho. É verdade. Então, qualquer coisa vai sair um Júnior pela entrevista aí, vocês já estão sabendo, que é o apresentador do programa No Volante com Ademar, não é isso? Fazendo parte aqui da TVI. É verdade. Você faz a mesma mistura que a dona Rosângela também faz. Ela vive me chamando no programa, no encontro marcado, uma hora é Júnior, outra hora é Ademar, eu acho muito engraçado. A gente acostuma de um jeito é verdade. E na hora do programa tem que sair de outra maneira, né? Ademar, contando, me dá um posicionamento seu, uma visão, né? Vamos focalizar aqui Itaperuna, que é uma cidade crescente populacionalmente falando, o trânsito de Itaperuna, a venda de automóveis está muito facilitada, moto para você adquirir. Qual a sua visão sobre o trânsito em Itaperuna? Lili, a gente tem que ir por partes, porque muita coisa tem que se ajustar. Bom, primeiro de tudo, eu vejo assim, que tem acontecido muita imprudência de condutores. Muita. Se você ficar parado 10 minutos num sinal ou numa via, você vai perceber a quantidade de gente que anda sem cinto de segurança, a quantidade de gente que fala ao celular quando está conduzindo o veículo. Então, assim, a falta de sinalização na estrada, aqui dentro da cidade, que eu acho que está faltando algumas, igual como a gente estava comentando anteriormente aqui. As pessoas que vêm de fora, elas querem ir ao hospital. E eu não vejo uma sinalização muito legal informando a direção do hospital. Aí, de repente, ou a prefeitura, ou sei lá, de repente fica com raiva e vai lá e mostra. Mas é uma sinalização muito pequenininha. Eu acho que, assim, coisas relacionadas ao hospital, batalhão os pontos e bombeiro, de referência, né, com certeza tem que ser destaque mesmo. As pessoas têm que saber para onde ficam, entendeu? Se não ficar, não há sinalização. Até a própria delegacia, os principais pontos que são referências. Correto, aqui, é isso aí. Né? Tem que haver uma sinalização, até porque a gente não tem agente de trânsito informando. Aí tem que ficar pedindo informação para as pessoas. Eu digo assim, nós moramos aqui na cidade, mas existem pessoas que vêm de fora. E esse também, às vezes, é o mesmo problema que a gente encontra em determinadas cidades fora de Itaperuna. E a gente conta com algumas cidades no Noroeste que tem guarda de trânsito, né? Guarda municipal, mas aqui nós não temos na atividade, tem cidades vizinhas, tem, mas realmente aqui nós não temos. Em relação à faixa de pedestres, Ademar, você acha que ainda falta conscientização, tanto do pedestre, principalmente, em demorar um pouquinho mais, mas só atravessar a faixa, tanto por parte dos motoristas? Não, bom, a gente diz para o motorista sim, porque para mim o condutor, que ele é o total responsável por tudo.
porque ele foi para a autoescola e aprendeu. O pedestre que nunca soube de carro na vida dele, uma coisa que eu acho até, assim, não vejo tanta campanha, é ensinar ao pedestre que aquele sinal abre, fecha, a gente, entendeu? As pessoas ouvem falar que o sinal vermelho não pode ultrapassar, que sinal verde você está livre, mas às vezes o pedestre confunde. Em que ponto? Pedestre é pedestre, veículo é veículo. Você está no sinal do pedestre, então é o contrário. Se o sinal está vermelho para o veículo, o pedestre está verde, ele pode passar pela faixa. Agora, em relação, como você estava falando de faixa de pedestre, mais uma vez eu repito, se você parar no sinal, aqui dentro da cidade de Itaperuna, você vai perceber que as pessoas não respeitam as faixas de pedestre. Inclusive, gostaria até de parabenizar a prefeitura, né, que eles estão pintando as faixas de pedestre. Está sendo realizado esse trabalho. Eu só espero que essas faixas, as tintas, né, que eles estão pintando, tomara que sejam uma tinta duráveis, porque às vezes dá um mês que vem, 2 meses, não tem mais. Aí já passou a festa de Itaperuna, a cidade não está mais, não fica bonita, as faixas ficam, a gente nem sabe onde elas se localizam, né? Agradecendo principalmente a sua participação, ou pelo telefone ou pelo nosso Face. O pessoal de Iguaçuí ligadinho na gente, obrigada pela participação de vocês. Chegou uma pergunta aqui do Fabiano Fonseca, lá de Iguaçuí, querendo saber um pouquinho mais, Ademar, sobre o posicionamento em relação ainda à faixa de pedestres com ciclistas. Sim. Se você acha também que os ciclistas devem obedecer e realmente parar. Porque a gente percebe algumas imprudências, né, por parte de ciclistas. Sim, até mesmo justamente para a própria segurança do ciclista. E se você também, é aí que eu falo para você, como falta, para mim, falta campanhas mostrando determinadas coisas. O próprio ciclista, para atravessar de uma rua para outra, ele vai atravessar pela faixa de pedestre. O correto, normalmente a gente vê o ciclista montado na bicicleta e atravessando, mas o correto é ele descer da bicicleta e levando a bicicleta até o outro lado, passando pela faixa de pedestre. Que ali não é para ciclista, ali era para pedestre. E isso é uma coisa que eu vou te dizer que mas é falta de, muito difícil. Mas é que eu falo para você, é falta de informação. Então as pessoas não sabem. Eu, por exemplo, eu comecei a saber porque eu comecei a fazer determinados cursos e vindo para a televisão, a gente acaba estudando mais. E qualquer tipo de informação que aparece, a gente acaba se interessando e a gente acaba tendo mais informações. Mas o correto seria ter uma campanha educacional aqui na nossa cidade, porque eu vejo muito pouco, né? Com certeza, principalmente, eu acho que tanto no estado também a gente não encontra, nas cidades vizinhas a gente também não encontra. Foi elaborado, né, um projeto para uma campanha aqui, pé na faixa, pé no freio, que não foi adiante, e falta um pouquinho de conscientização, principalmente, né, tanto motoristas quanto os pedestres, vamos valorizar um pouquinho mais a nossa vida, né? Continuando com participação, Rodrigo Dias, do bairro Fiteiro, aqui de Itaperuna. Obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Ele quer saber, Ademar, se mulher no volante é perigo constante. Não concordo com isso, não. Principalmente porque nós temos a esposa, um beijo para a Cat, a esposa do nosso Ademar, que é um exemplo no volante. Mas você acha que mulher no volante é um perigo constante? Não, claro que não. Hoje em dia, as mulheres elas evoluíram de tal forma que, eu vou ser sincero para você, eu acho que mulher está melhor do que o condutor homem. Tanto é que, se você pesquisar nas grandes cidades, os empresários de veículos, de transportes, de ônibus, caminhões de carga, eles estão tendo preferência de mulheres, de condutores femininas. Então, quer dizer, por quê? Por causa de que tem muito homem? Não, alguma coisa está acontecendo. E eu estava lendo um relato de um empresário que ele diz que quando a mulher está conduzindo, o veículo tem menos problemas
do que quando o homem está conduzindo. Então, quer dizer, isso, eu acho que esse papo de que mulher é perigo constante, isso é papo furado, isso aí é coisa... Olha, eu não dirijo, mas realmente é mais questão de medo. Já cheguei à autoescola, peguei o livrinho, meu pai sempre me incentivando, meu filho também. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, eu não sei o seu posicionamento, até para te perguntar. Sim. Dizem que é bom você entrar numa autoescola sem nenhum vício. Eu não sei nada de trânsito, nada de carro, de passar marcha, eu não sei nada. Você acredita realmente, ou independente de você ter vício, né, ou não, isso não interfere em você ser um motorista exemplar? Olha, Lili, gente, eu acho bem complicado, porque assim, isso eu acho que vem da pessoa. Quem tem o dom, tem dom, quem vai aprendendo, vai aprendendo. Não adianta, de repente, você querer, de repente, fazer um jogador de futebol, né? Jogar basquete ou beisebol. De repente, há algumas pessoas que realmente têm uma dificuldade maior em conduzir um veículo. Mas eu acredito, assim, que as técnicas, né, da autoescola, ela passa para os alunos, e eu acredito que eles têm um segmento melhor para poder eles terem uma profunda, né? Profunda aula direitinho e poder eles conduzirem o veículo. Algumas pessoas eu acho que têm algum tipo de problema que eles não levam muita aula muito a sério. Mas voltando por outro lado, como eu comecei a falar, depende muito das pessoas. Eu, por exemplo, desde pequeno, que eu gosto de veículos, eu gosto de carro. Meu pai morava em São Paulo, eu sou paulista, meu pai morava em São Paulo, quando eu era muito criança, quando ele tinha que vir de São Paulo para Itaperuna, meu pai ele diz que ele tinha que comprar a cadeira número 1 e 2, as primeiras, né? As primeiras do ano. E tinha que levar uma tampa de panela da minha mãe, porque eu ia dirigindo a viagem inteira. Quer dizer, hoje em dia, você vir de São Paulo para cá, deve dar umas 10, 11 horas de viagem. E você imagina em 1968, por aí. 9. Você está entendendo? 40 anos por aí então, eu atrás. acho que vem de gosto, né? Algumas pessoas conseguem conduzir algum tipo de veículo melhor do que outras pessoas. Mas, em relação à autoescola, eu acredito que você indo para lá com alguns vícios, e se você tiver interesse realmente em aprender, esses vícios vão ser tirados. São porque, consertados, né? os instrutores são muito competentes, né? Mais Com uma certeza. participação aqui. Fernando Reis Carlos, ele é de Tombos. Obrigado pela participação do pessoal que está assistindo a gente pelo site TVI, né? .com, TVI21.com. E ele quer saber se você acredita que realmente aquela sinalização para pedestre, né, é importante ter, porque a gente não vê que todos os sinais têm a sinalização para o motorista de carro e aquela ao lado, que sinaliza o tempo de espera do pedestre, o tempo de passagem. Se você acredita o semáforo do pedestre, se você acredita que isso é importante. Com certeza. E eu acho também que nós deveríamos trazer tecnologias melhores. Hoje em dia, tem semáforos que eles já vêm com os números contando. Então, dali você acaba tendo uma informação. Por exemplo, eu tenho 10 segundos para poder atravessar a minha faixa de pedestre. E se torna mais seguro. Então, acho que seria muito legal, de repente, a prefeitura trazer isso para a nossa cidade aqui, porque eu sei que é caro, mas eu acredito que a prefeitura, ou qualquer governo, eu estou comentando prefeitura, mas qualquer governante, queira uma segurança melhor para o seu país, ou, né, um trânsito melhor. Então, eu acredito que você trazendo tecnologias como essa, como eu comentei, como sinalizações eletrônicas, cara, é muito bom. A gente chega eu viajei no Carnaval com a minha esposa e parei na cidade de Itaboraí, lá no Rio de Janeiro. Os sinais lá são todos assim. Você para, aí vem a contagem. 40, 39, 38, 37. Nossa, eu achei aquilo perfeito, entendeu? Então, para pedestre, eu também acredito que seria
legal, porque vamos supor que esteja no número 5, 4, eu já não vou. Você já sabe que Ele é já perigoso. sabe que ele vai fechar. Então, eu acharia que a tecnologia seria importante. Isso a gente encontra até em campos. Né? É legal que em Campos dos Goytacazes você presencia em muitas ruas, né? Já está assim, aquela sinalização eletrônica. Aí começa o verde 47, aquela contagem regressiva, realmente para o motorista e também, né, para o pedestre, perdão, acabar sabendo o tempo que ele tem. Isso é de fundamental importância, porque você não precisa correr. Não, você fica tranquilo, tem que manter. Você sabe o seu tempo. Com certeza, tem como manter essa tranquilidade, né? Então, obrigada a participação de vocês. Continuem pelo Face, TVI, Te Vejo Aqui, canal 21, TVI, Te Vejo Aqui, nosso Face, desculpa, TVI, Te Vejo Aqui, ou pelo telefone 3824-8651, 3824-8651. Tem mais uma pergunta aqui, que veio da Vitória Gonçalves, do bairro Seab. O que você acha em relação ao estado de alguns carros que são precários? A gente vê, inclusive a gente tinha, né, um arquivo seus aí de fotos, de alguns carros que realmente estão em uma situação não muito consideráveis, né? Aptos a estarem transitando. O que você acha disso? Não, aí vai cair no lado da Blitz, que o pessoal chama lá os rebocadores lá de... certo, né? Bom, eu acho que é super importante haver Blitz. Eu acho. Por quê? Porque a própria Blitz ela não serve só para verificar a documentação se está pago ou não, justamente para esses tipos de veículos. Hoje, se eu não me engano, hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, é o último dia de vencimento do IPVA. Daqui 2014, daqui do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, já começou os agendamentos para vistoria. Então, eu acho importante, eu estou falando de vistoria para o veículo andar em perfeitas condições nas ruas. Eu não estou falando de processo de Detran, de você chegar lá, demorar, que você tem alguma coisa no seu carro, não consegue. Não, eu estou comentando de um veículo ir às ruas em perfeitas condições. Porque, você vê, você mantém seu carro. Eu tenho uma Elba 1991, o modelo dela. Eu falo para você, se você andar nela, você diz que é um carro novo, mas porque eu procuro manter sempre meu carro em boas condições. Se você falar para mim assim, vamos em São Paulo agora? Vamos. Você vai dirigir. Eu não estou podendo dirigir, todos sabem por quê, que eu estou com algum probleminha, mas eu não posso. Mas o carro está em perfeito estado. Pode até dar algum problema durante a viagem, mas não por falta de manutenção. Mas os meus pneus não são carecas. Gente, o que eu vejo pneu liso na rua, eu vejo pneu liso em van, que é um absurdo. É um absurdo. Você vê em van... É um perigo maior, porque está carregando mais vidas pelo ali, amor de Deus, né? Por isso que algumas pessoas que têm van se destacam mais. Por quê? Porque você vê as vans dessas pessoas, elas são vans em perfeitas condições, então você dá preferência para elas. Aí fala, mas por que ele consegue mais passageiro do que eu? Por que ele tem mais viagens do que eu? Porque você não mantém o seu veículo adequadamente. Nós mesmos, agora há pouco, nós estamos vendo as fotos. Eu te mostrei uma Kombi, que eu achei um absurdo aquela Kombi. E eu, agora há pouco, na Semana Santa, eu fui ao Rio de Janeiro, eu fui na Kombi, junto com o Vinícius. Com o Vinícius. Então, olha que... a Kombi, gente, que luxo. Que coisa, que carro bem conservado, que os pneus, a rodagem, excelente estado. Então, você se sente seguro. Isso é uma questão de segurança, né? É isso aí. As pessoas não entendem. Igual, como eu estou falando para você, infelizmente, algumas pessoas só entendem através de blitz. Ou quando pesa no bolso. Quando pesa no bolso. Porque até motorista, né? Para quem é motorista aí de Kombi, de van, tem que ficar com a atenção mais redobrada ainda, porque está carregando vidas. Além de preservar a sua, que eu acho que é fundamental, né? Se todos já pensassem em preservar a sua, né? Por causa da família,
você carrega vidas. A gente vê exemplos de motoristas, realmente, de transporte escolar, principalmente, né, que fazem um trabalho excelente, mas, infelizmente, a gente vê alguns motoristas que não têm não tem essa importância, né, não valorizam, talvez, que um pequeno gesto de você estar trocando pneu, por falar em troca de pneu... Só pensa em ganhar dinheiro, né? Só pensa em ganhar, né? Chegou até uma pergunta que vai voltar ao caso da mulher. O Marcelo Ribeiro, de Varriçai, pergunta se você considera que a maioria das mulheres sabe trocar o pneu. Queria aproveitar esse ensejo. Você, no programa Demarco com Volante, você teve um quadro, né, com troca de pneu. Parece que algumas pessoas chegaram a distorcer um pouco as informações, porque no programa do Nino Belliene também teve um quadro com a troca de pneus. Foi. Né? Explica sobre isso antes de você responder a pergunta do Marcelo de Varriçai. Sim. Bom, o que as pessoas às vezes confundiram foi que No Volante com Ademar, ele é um programa informativo e dá dicas. A gente não pode, de repente, confundir, igual, por exemplo, do Nino, que foi no programa Troca de Pneus com o Nino. Aquilo ali foi uma brincadeira, cara. Foi até muito legal, achei muito legal aquela brincadeira. E também serviu para mostrar para algumas pessoas que se não sabe, isso aí, se não sabe trocar pneus, aprenda, porque realmente você possa passar por algum tipo de problema. Eu, inclusive, gostaria de parabenizar ela, porque ela foi perfeita, né? Eu achei muito legal. A gente tem que aprender sempre, ela né? ela conduziu muito legal. E no seu, foi a Cat, né? Não. Na realidade, no meu, foi eu mesmo, naquela época, eu ainda estava podendo andar direito, então eu fiz uma troca de pneus. Naquela época, o quadro fazia parte do programa Encontro Marcado. E eu e o diretor, nós fomos para um clube daqui da região, e nós mostramos como se faz uma troca de pneu. O que você precisa ter dentro do seu veículo para que você utilize na hora da troca e você não passe nenhum aperto. Eu acho que foi muito legal, né? Totalmente diferente, então, bem do que aconteceu. Eu recebi, nossa, Lili, eu recebi muito e-mail. Porque o programa do Nino foi um programa mais descontraído e realmente para mostrar que a gente pode aprender, né? E que precisa aprender, porque às vezes a gente pode lidar, né, motorista, no caso a mulher ou o homem, com uma situação, se vê em uma situação que não tem jeito. Não tem. Vai ter que se virar. Vai ter. E às vezes você está em determinados lugares que não tem ninguém. Com certeza. E não tem ajuda. Não tem. E aí? Como é que faz? É difícil. Eu com a minha esposa, igual você estava falando da Cat, gente, eu lembro de uma vez que a Cat participou. A participação dela foi num posto de gasolina e ela foi verificando o que ela faz ao sair no veículo, que é verificar o óleo, as regras básicas. As regras básicas, sabe quando trocar o óleo. E, gente, eu falo para vocês e repito, ela faz isso mesmo. Porque eu sempre, antes dela tirar a sua CNH, eu falava, Cat, importante isso aqui. Cat, e ela sempre me via fazendo. Todos os domingos, eu vejo óleo, vejo tudo. Todos os domingos eu costumo fazer a verificação total, o check-up, né? Com certeza. Carro. Antes da gente voltar, Júnior, para a resposta do Marcelo de Varriçai a respeito das mulheres se sabem ou não trocar pneus, não sabe. Vamos dar uma paradinha para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais de Bancada TVI. Você tem uma denúncia para fazer? Uma informação séria? Quer falar com a TVI? É só ligar 3824-8651, 3824-8651 ou pelo e-mail tvicanal21@hotmail.com, tvicanal21@hotmail.com. E continue nos acompanhando pelo site tvi21.com, 24 horas no ar. TVI, te vejo aqui. Sua saúde é seu bem mais precioso. Na hora de avaliar sua receita, vá a Droga Damas, drogaria e manipulação. Aviamento de fórmulas, atenção farmacêutica e entrega em domicílios. Confie em quem já mostrou confiabilidade.
Droga Damas, que também tem convênio com o programa Farmácia Popular e outros laboratórios com desconto de até 80%. Droga Damas, cartão próprio e aceitando diversos outros cartões. Visite uma de nossas lojas. Bom Jesus, Porciúncula, Retiro do Murié e em Itaperuna, nos bairros Centro, Surubi e Aeroporto. Nobre Fechaduras, uma loja especializada em fechaduras, o nome já diz. Puxadores, kit para porta-correr, máquinas, ferramentas e muito mais. Confira. Além de um atendimento rápido e eficiente, na Nobre Fechaduras os produtos são todos de alta qualidade. Nobre Fechaduras. Ilha Cisne Clube, um lugar perfeito para você e sua família viverem momentos maravilhosos. Lugar tranquilo, cercado por rica natureza, um presente de Deus. Ilha Cisne, onde você tem campo de futebol, quadra de areia, piscina, espaços para festas, bar, playground e muito mais para você curtir e relaxar. Ilha Cisne Clube, o melhor lazer para nossa família. Geladinho, saboroso, refrescante, rico em vitamina C. Clipper Cola Limão, o melhor sabor da cola combinado com toque especial de limão. Tem também o Cola Zero, Guaraná, laranja, uva, limão. A família Clipper é sabor de família reunida. Não importa o motivo. Falou em festa? É Clipper. Um refrigerante que não sai da sua geladeira. Clipper Cola Limão. Viva esse surpreendente sabor. Se beber, não dirija. Se for dirigir, beba Clipper. Suas roupas pessoais de cama, mesa e banho precisam do carinho de quem tem amor pelo que faz. Lavanderia Aeroporto coleta e entrega em sua casa. Sistema especial de separação de peças e todo cuidado na hora de lavar, secar e passar, inclusive edredons. Lavanderia Aeroporto, Rua Alberto Torres 555, Aeroporto. Ou Disque Lavanderia 3824-1310. A sua parada obrigatória ficou ainda mais saborosa. Agora, além dos melhores lanches da cidade, traz para Itaperuna o lanche do prato e a tradicional pizza de São Paulo. Teleentrega 3822-6902. Venha para a PO, a sua parada obrigatória. Teleentrega 3822-6902. Eu já comprovei, é uma delícia. Comprove você também. A maior e melhor universidade da região informa. O prazo para transferência e reingresso está aberto. Transfira seu curso para a Unig e ganhe 50% de desconto na matrícula e nas mensalidades. Acesse www.unig.br e clique em formas de ingresso ou ligue 3823-4000 para mais informações. Você pode ser mais. Então seja um universitário por tradição. Unig, há 40 anos trabalhando com educação. Volta com Bancada TVI. Hoje a gente abordando um assunto sobre trânsito, né? Falando um pouquinho de acidentes, de imprudência, de motoristas. E agora vamos responder, então, rapidinho, ao Marcelo Ribeiro de Varriçais, Júnior. Você acha que a maioria das mulheres, olha, Marcelo, realmente não sabe trocar pneu? Não, eu discordo. Eu acho que sabe sim. Igual como eu comentei, as mulheres hoje estão muito evoluídas. E provavelmente, às vezes, ela pode saber melhor as técnicas melhores do que a gente. Por quê? Porque mulher tem jeito para o trem. E o homem já é mais bruto. Então, mulher vai daquele jeitinho. Ah, eu não vou colocar o pneu muito rápido, muito socando ele, porque ele vai atrapalhar a porca. A porca eu vou apertar direitinho, porque senão vai comer a rosca. Então, o homem já vai enfiando aquele trem com força. Mulher é um troço já mais delicado.
Eu acho que o Marcelo E deve... fora o caso das lembranças das sinalizações, que são importantes. Porque né? A sinalização, triângulo. A Cat, eu lembro uma vez que quando houve um acidente, né? Primeira vez que nós encontramos esse local, quando estava com um acidente, nós encostamos o veículo, a primeira coisa que foi fazer a sinalização. Eu achei aquilo, sabe, muito legal, porque eu não tinha tempo para eu poder chegar até no local. A primeira coisa que a Cat foi procurar saber é se a sinalização estava perfeita. Então, eu achei aquilo super legal, cara. Obrigada, viu, Marcelo? E fica a resposta. Eu acredito que você também não pensa dessa forma, não, né? Nem eu tinha lembrado da sinalização, para você ver, né? Eu acredito que você também não está pensando dessa forma, não. Mas obrigada pela sua participação. E eu queria agora, a gente tem também um convidado especial, que é o Dr. Léo Chiarelli. Ele é ortopedista, traumatologista, e eu quero convidar você, Júnior, e a todos os telespectadores, para a gente poder assistir uma matéria que nós fizemos com ele. Vamos lá? O VI está saindo um pouquinho dos estúdios, porque nós viemos aqui no Centro Médico, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Estamos no consultório do Dr. Léo Chiarelli, ortopedista e traumatologista. Doutor Léo, em relação ao atendimento, principalmente pelo SUS, né, Sistema Único de Saúde, quais são os principais casos de colisões ou quais são os principais traumas que venham ocorrendo? Hoje em dia, a gente tem notado, toda a nossa equipe de atendimento na urgência no Hospital São José do Avaí, a gente tem notado um aumento muito grande dos acidentes, principalmente motociclísticos. E a gente sabe que hoje em dia tem uma facilidade grande de compra desses automóveis e as pessoas às vezes não estão se preparando adequadamente para usar esse tipo de automóvel. Esses automóveis são cada vez mais com uma potência maior e gerando traumas que realmente vêm nos assustando. Além da morte no local, que acontece com frequência, que acaba nem chegando no hospital, a gente observa lesões gravíssimas, como amputações, fraturas expostas, luxações, que geram um dano irreparável nesses pacientes. Em relação a fraturas, né? Você falou fratura exposta. Geralmente em veículos está mais vulnerável a moto com moto, auto com moto, ou depende também do impacto da batida? Quanto maior for a velocidade, maior é a energia e maior é o trauma. E acontecendo isso, o que acontece? Principalmente o motociclista, o que acontece? O motociclista, a própria perna dele, os braços, serve às vezes como um para-choque. Então, primeiro o trauma direto naquele local e acaba lesionando e fazendo aquelas lesões gravíssimas com exposição óssea, com perda de membro e alguns causando até a morte. A gente sabe que os de maior gravidade normalmente estão relacionados com acidentes motociclísticos, né? A gente vê muita gente, às vezes, despreparada, andando no dia a dia na rua, a gente observa pessoas despreparadas que, às vezes, não têm tanta noção de trânsito e já compram uma moto, às vezes, sem habilitação, e acaba acontecendo todas as tragédias que a gente observa. Às vezes, falta um pouco de treinamento para essas pessoas, para elas entrarem nesse trânsito maluco. O que a gente observa também é que as ruas continuam as mesmas quantidades de ruas, as mesmas larguras, e observa um crescimento muito grande dos automóveis, das motos, de todos os veículos automotores. E isso acaba gerando uma confusão no trânsito e acaba gerando esses acidentes que a gente observa. Nós sabemos que o Hospital São José do Avaí é referência, né, também, até pela qualidade dos profissionais de ortopedia. O senhor, como cirurgião, qual é o tipo de cirurgia, membro inferior, superior, que mais tem chamado a atenção? Geralmente são de membros inferiores. As fraturas expostas de perna, né, as fraturas de fêmur, às vezes as fraturas de bacia, e isso é relacionado a acidente de trânsito.
E de membros superiores também acontece, mas a grande maioria de membros inferiores, que às vezes as pessoas, a gente tem que trabalhar na urgência, o paciente chega com a fratura exposta, a gente tem logo que operar, e às vezes colocando aqueles fixadores externos que chamam a atenção, que é meio, mas é que é a forma de tratamento ideal para aquele tipo de pessoa, aquele tipo de acidentado. A gente poder fazer um alerta aí para as pessoas que andam de moto, principalmente, carro, né? Sem o cinto, com algumas imprudências que acontecem. Teve algum caso que o senhor já presenciou, que já chegou até, né, a emergência, que foi um tanto quanto um dos mais chocantes que o senhor já pôde ver, ou envolvendo criança? Eu acho que qualquer um envolvendo criança já é mais complicado. Mas teve algum assim diferente? A gente trabalha aqui já quase 10 anos no Hospital São José da Bahia, já viu muita coisa assim que chama atenção, como amputações. Realmente criança, quando envolve a criança, chama mais atenção, a gente fica um pouco mais traumatizado. A gente observa muitos acidentes de tipo atropelamento de crianças com veículos, com automóveis. Às vezes a criança mesmo, às vezes até, né, a criança vai atravessar uma rua, não presta atenção e acaba sendo atropelada. A gente já viu criança assim, fraturando as 2 pernas, os 2 fêmures, fraturando braços, e sem falar naquelas que chegam às vezes com TCE, né, que é o traumatismo crânioencefálico, e chegam às vezes e acabam às vezes até falecendo no hospital devido à gravidade do trauma. Dependendo da cirurgia, doutor Léo, o tempo de recuperação, numa das cirurgias mais simples num acidente, e para a gente dar exemplo também numa cirurgia um pouco mais grave, qual é o tempo de tratamento realmente com fisioterapia e a recuperação do paciente? A recuperação por completo, digamos assim, vamos botar assim, uma fratura de tíbia, que talvez seja o osso mais exposto nesse tipo de trauma. Eu acredito que o paciente não volte, assim, quando é uma fratura simples, com tratamento eficaz, evitando problemas tipo infecção e outras coisas mais, 3, 4 meses para voltar à vida normal, até mais, até 6 meses. E tem pessoas em situações mais graves, onde a pessoa fratura o fêmur, a tíbia, fratura exposta dali e daqui, demora às vezes mais de ano para voltar e dependendo da gravidade a pessoa não consegue voltar a fazer aquelas atividades que ela fazia anteriormente. Isso aí são lesões gravíssimas. O trauma de alta energia às vezes causa lesões irreparáveis que a medicina ainda hoje não encontrou um caminho para resolver esse problema dessas lesões mais graves. O senhor acredita que cada cirurgia é única, é diferente, principalmente por causa do impacto de um acidente, ou o motorista está sem o cinto de segurança? Cada uma dessas coisas pode interferir e realmente o senhor conduzir a cirurgia de uma forma diferente? A cirurgia, eu acho que é única. Assim, cada paciente tem um perfil, cada fratura tem um tipo de fratura, também tem um perfil que a gente chama no meio médico, tem um perfil, um tipo de fratura, de qual tratamento você vai usar. A gente sabe que o cinto de segurança é uma coisa, talvez seja coisa, é um instrumento simples que todo carro tem e que ele talvez seja mais importante do que nesses casos modernos que tem airbag, ABS. O cinto de segurança é fundamental no veículo automotor, assim como na moto o uso do capacete, que é fundamental também. Mas voltando àquele assunto que você me perguntou, cada fratura é uma fratura, cada lesão é de um tipo, cada paciente é de outro tipo e o tratamento geralmente é muito particular, tem que ser analisado na hora e cabe a nós, na hora mesmo, decidir o tipo melhor de tratamento para aquele paciente, para ver qual o tipo de tratamento que vai resultar numa melhora mais rápida possível do paciente. São questões, assim, realmente de segundos que podem estar salvando a vida ali dentro no centro cirúrgico? Sem dúvida. A gente, graças a Deus, aqui na nossa cidade, né, na nossa região, mas principalmente na nossa cidade aqui, a gente tem um hospital muito bem equipado, com não só equipamento tecnológico, no tipo de aparelhos, de exames de imagem, mas também uma equipe muito boa, uma equipe profissional, sempre disposta a atender esses traumas que acontecem diariamente, com muita frequência, com uma frequência muito grande mesmo para uma cidade do tamanho de Itaperuna.
O senhor tem uma média de quantas operações a equipe realiza por dia e, principalmente, quantos funcionários, né, entre médicos, enfermeiros, os técnicos de radiologia, entram em uma cirurgia? Isso envolve quantas pessoas? Então, sobre a quantidade de cirurgia por dia, a gente imagina que... Vou falar só de trauma, que está falando especificamente de trauma. É coisa de, sei lá, 5, 6 cirurgias por dia, mais ou menos, isso aí. Em termos de acidentados mesmo, deve variar. Para uma cidade do tamanho de Itaperuna, de 100 mil habitantes, deve ser em torno de 2, também 1, 2, que eu acho que é um número excessivo pelo tamanho da cidade, né? Às vezes parece um número pequeno, mas um trauma para chegar no centro cirúrgico deve ter tido no mínimo uns 20 traumas antes ali, quer dizer, para chegar no centro cirúrgico é uma seleção, já vai diminuindo, né? Você imaginar isso, quer dizer, mas só um paciente vai para um tratamento, 1 ou 2 pacientes por dia, um tratamento de fratura exposta, isso é um número muito elevado, porque se você contar de trás de quantos pacientes, quantos acidentados tiveram, é assim uma proporção grande para a cidade do tamanho de Itaperuna, dessa região nossa aqui do tamanho de Itaperuna, região noroeste, né? E com relação, assim, quantos funcionários, eu acho que são envolvidos, se a gente contar, o pessoal do pronto-socorro que atende o paciente, depois o pessoal da radiologia que faz os exames de imagem, depois lá para o centro cirúrgico, envolve 30, 40 pacientes, 30, 40 funcionários, mais ou menos, funcionários do tipo de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de radiologia, e todos eles com uma função muito importante dentro desse ciclo, quando o paciente chega. Talvez o médico seja o último ali do ciclo, mas todas aquelas pessoas envolvidas naquele processo, são todas elas muito importantes para o funcionamento legal do atendimento a um acidentado. Pela experiência do senhor, né? Como exemplo de profissional, já teve algum caso em que foi necessário mais de um ortopedista em uma cirurgia por uma gravidade? Na verdade, as cirurgias a gente costuma fazer até junto com outro colega que facilita muito o nosso trabalho, né? A gente tem uma equipe de 6 ortopedistas na cidade e a gente se ajuda muito. E agora, em lesões mais graves, acontece com frequência. Chegar um paciente e aí tem uma pessoa está de plantão, às vezes liga para um colega que está próximo, olha, vem ajudar. Quando chega acidentes, por exemplo, envolvendo várias pessoas, a gente, vai fazendo a cirurgia numa sala, outro na outra, dependendo da gravidade da lesão. Mas a gente trabalha em equipe mesmo, não só eu, tem eu, o doutor André, o doutor Fábio, o doutor Pedro, o doutor Gabriel, o doutor Pablo, dentro do hospital, na parte de ortopedia, que a gente toca toda essa... E a gente trabalha como equipe, se ajudando, porque na grande maioria das vezes, a gente resolve, mas tem situações que a gente precisa da ajuda mesmo de outros colegas. Para a gente finalizar, o senhor já aconteceu de passar por alguma experiência que fosse um acidente entre um ônibus, um veículo maior, com um número maior de vítimas, né? E realmente chegar no pronto-socorro, uns 4 direto para centro cirúrgico? Já passou por essa experiência? Já passei. A gente já aconteceu vários. E não só de ônibus, às vezes carro mesmo, com família, com várias pessoas, já acontecer. Mas aí, e o seguinte, a gente chama a nossa equipe, o máximo de profissionais possível, quando chega um episódio desse, e a gente tem, dentro da medicina, a gente tem certos protocolos que a gente vai escolhendo o paciente, ver qual que é mais urgente que o outro. Às vezes a gente tem essa missão difícil, às vezes, de ter que escolher. Olha, eu vou operar fulano porque esse é mais grave do que esse. Então, o outro às vezes tem que esperar um pouquinho, porque essas situações não acontecem todo dia, e às vezes falta uma estrutura para chegar um ônibus batido, um acidente com 6 vítimas. Aí a gente tem que, junto com a nossa equipe toda, a gente chama a equipe para aumentar a equipe na hora para precisar de ajuda, mas dentro disso a gente faz uma seleção para escolher aquele paciente mais grave que ele precisa ir primeiro para o centro cirúrgico antes de qualquer outro. E dentro de uma cirurgia, no caso, quando entram, mais médicos, para a gente estar podendo finalizar, o senhor que lida dia a dia com isso, qual é o recado que o senhor deixa para o telespectador a respeito de menos imprudência no volante? O que o senhor acha que é melhor? O que ainda precisa melhorar na consciência de um motorista?
Eu acho que essa palavra é muito importante, consciência. Eu acho que as autoridades tinham que conscientizar mais, fazer mais campanhas de conscientização das pessoas no trânsito. Outra coisa seria o poder público também fiscalizar mais, no sentido de, sei lá, o troço chato, mas fazer blitz para ver quem está com o documento certinho, se os automóveis estão dentro da condição de rodar, se os motoristas eles têm carteira, que às vezes acontece de não ter habilitação, né? Outra coisa, ter mais paciência, mais paz no trânsito, que a violência é muito grande, né? E a velocidade, eu acho que também a gente tem que ter uma velocidade, respeitar os limites de velocidade, né? E eu acho que a palavra fundamental é isso, é conscientização das pessoas, porque às vezes a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? E só depois que acontece que a pessoa vê que, assim, é um transtorno na vida, às vezes, de uma família inteira, quando acontece um acidente, ou quando acontece uma morte, ou quando acontece um trauma grave, que a pessoa fica, às vezes, limitada para o resto da vida. E também não fica só aquele momento da cirurgia, né? Fica o pós-operatório. O pós-operatório que talvez seja uma das partes mais sofríveis, que o paciente é aquela recuperação lenta, aquela ansiedade da pessoa melhorar e a gente tem que ir administrando aquilo, mas faz parte da nossa profissão e o que a gente pede realmente é que as pessoas se conscientizem e para ter mais educação no trânsito, mais paz no trânsito e andar sempre protegidos, né, com cinto de segurança, com capacete. E outro recado importante é bebida, né? Não beber quando estiver dirigindo, que às vezes uma cervejinha já altera o ânimo da pessoa, faz coisas que não faria se não tivesse bebendo nem nada. Bebida não mistura com volante? De jeito nenhum, né, cara? Essa campanha que o governo federal faz, que as autoridades fazem, é certíssima. Eu apoio integralmente a lei seca, né? Se beber, não dirija. Doutor Léo, obrigada, principalmente por atender a gente aqui no seu consultório, no centro médico, né? Ter largado lá também o hospital, não está no plantão hoje. Obrigada ao senhor, viu? Obrigado, vocês, estou sempre aqui à disposição e paz no trânsito. Lili Bustilho, bancada TVI. Pois é, aumento no número de acidentes, enfim, são coisas que a gente ainda precisa questionar muito, né, Ademar, né, Júnior? E vamos deixar para a gente comentar no próximo bloco um pouquinho sobre essa matéria, porque eu preciso chamar o intervalo agora, comercial. Daqui a pouquinho, mais bancada TVI. Somos uma igreja que acredita na alegria de ser cristão, onde alguém que esteja aflito, frustrado, deprimido e confuso possa encontrar amor, aceitação, ajuda e esperança. Por isso procuramos proporcionar um ambiente que gere a busca por intimidade e comunhão com Deus. Um ambiente ideal onde todos possam amar e se importar uns com os outros, sem qualquer distinção, a fim de que sejamos uma família. A família de gente feliz. Peixaria Aeroporto. Todos os tipos de pescado para o seu paladar. Peixes de água doce e salgada. Uma enorme variedade de frutos do mar. É só escolher. Cherner, babejo, dourado, garoupa, lagosta, filé de tilápia, filé de traíra, polvo, mexilhão, camarão e outros que vão deixar a sua alimentação muito mais saudável e saborosa.
Peixaria Aeroporto, dando água na boca. Aceita-se cartão de crédito. Peixaria Aeroporto, funcionando de segunda a sábado, em horário comercial. Direção de Valmir Prado. Peixaria Aeroporto. É fácil de fazer, seguro de usar. É prático e você usa pra economizar. Posso usar. No Magazine Drogaria. Eu posso usar. Na locadora e lanchonete. Eu posso usar. Na papelaria e no supermercado. Com 45 dias pra pagar. Cartão Fluminense é fácil, seguro e você sabe que todo mundo tem. Qual o chopp mais gelado da cidade? Qual a melhor comida da cidade? Qual o melhor ambiente da cidade? Restaurante Quen Quen é a resposta correta. O super, hiper, mega lugar para conversar, sentir-se bem, comer bem e estar muito bem. Restaurante Quen Quen, Rua Doutor Edgar Pereiro Dias, 194, telefone 3824-7843. Restaurante Quen Quen. De volta com Bancada TVI, abordando assuntos sobre trânsito. Eu estou ao meu lado aqui com um convidado especial, comentarista em trânsito, nosso apresentador do Ademar, no volante com Ademar. E depois dessa matéria com o Dr. Léo Chiarelli, a gente pôde perceber que também é mais um que compactua dessa visão aí da lei seca. Os números de acidente, infelizmente, como a gente viu, aumentaram em Itaperuna, na região, com estatísticas do bombeiro também a gente pôde perceber isso. E, Júnior, a respeito da lei seca, o que você considera de mais importante realmente nessa lei? Bom, eu primeiro posso fazer algum comentário sobre o que o doutor falou. Eu achei muito interessante a colocação dele, muito objetiva. Em relação aos acidentes que ele estava falando, realmente as pessoas têm que tomarem cuidado, porque você fica um determinado tempo. Hoje em dia, você que de repente ainda não sabe, eu não sei te informar qual é a lei, mas se você causar um tipo de acidente para determinadas pessoas, e a pessoa entrar na Previdência Social, que é o INSS, né? Entrar pelo benefício da Previdência Social, a Previdência Social depois vai correr atrás e, se for constatado que você foi culpado de alguma coisa, ela vai correr atrás de tentar tirar de você, não ter total prejuízo, né? Também dividir, no caso, com certeza, esse prejuízo. E em relação a veículos, eu tenho até dados aqui, de que, para você ter noção, olha, de 5,9 milhões de veículos que existiam. Agora nós temos 8 milhões de veículos rodando pelo Brasil. Então, quer dizer, para você ver, aumentando tudo, logicamente, também aumenta os acidentes. E ele também falou realmente a facilidade hoje em dia de você adquirir um veículo. Então, realmente, tem pessoas, às vezes, que pegam determinados veículos que elas não sabem nem o que aquilo funciona. Para que existe? Né?
Às vezes compram as coisas que... Hoje você consegue adquirir, né, moto, 60 carro, vezes. em vários parcelados, em consórcio. Então, essa facilidade, né, na compra, na venda de veículos, acaba, eu aacho que, iludindo um pouco as pessoas, né, por quererem uma máquina mais potente. Quem não quer, né? Eu não digo assim, iludindo, porque, como você falou, quem não quer ter um veículo? Mas, às vezes, você adquirir um veículo, a facilidade é tanta que, às vezes, você esquece da segurança que você... A total segurança que você tem que ter. E em relação também à fisioterapia, que ele comentou também, eu achei super interessante, que as pessoas vão me colocar como exemplo. O meu caso não foi acidente. Eu fiz uma cirurgia de coluna e não foi muito legal, e eu fiquei do jeito que eu estou. Bom, eu estou desde dia 21 de março, desde o dia 14 de março de 2013, parado. Eu estou fazendo fisioterapia, hidroterapia, a minha vida mudou completamente. Eu dependo de uma pessoa para me levar em determinados locais. Não, qualquer local, eu dependo de uma pessoa para poder me levar. Então, eu quero que você se entenda o que eu estou falando. Eu estou tendo dificuldades, e o meu não foi acidente. Agora, tem noção se, de repente, uma imprudência sua ou de outra pessoa, você está no mesmo caso? Para você querer ir, eu quero ir aqui, vir aqui na TV. Eu dependo de uma pessoa para me trazer aqui na TV. O carro da TV vai me buscar. Eu quero ir ao médico. Eu dependo da minha esposa ou de algum amigo para poder me levar. Entendeu? Então, a pessoa, às vezes, tem que ter consciência. Muda muita coisa. A minha vida mudou muito. E eu acredito que a vida de muita gente que sofreu acidente também. Com certeza. Entendeu? Gostaria também de mandar um abraço para o César Jardim, o doutor César Jardim, que é meu fisioterapeuta, e doutora Fernanda Junqueira. Você está com uma equipe também que te apoia. Graças a Deus. Apoia bastante, né? Porque graças foi que justamente o doutor Xerelli falou, esse pós-operatório, fica aí um alerta, né, para você que é motorista ou de moto, enfim. Vamos ter um pouquinho mais de concentração, de conscientização no trânsito. É muito importante. A gente sabe que tem dia que a gente está estressado, buzina não empurra carro, né? Não adianta você ter estresse. É verdade. Que costumam falar, fica buzinando, não empurra carro. Vamos tentar fazer um alerta. Eu acho que tem que começar de cada um de nós isso. É muito importante, porque o pós, foi como o doutor Léo falou, o doutor Léo Chiarelli comentou muito bem, o trauma é maior, você envolve um tratamento maior. Família. Né? Isso quando a família. Isso quando você consegue sair bem, né, Ademar? É isso aí. Quando você sai bem, legal. Agora, de repente, a sua família depende de você. Aconteceu um acidente, você veio a óbito. E aí? Como é que você faz? Como que você consegue? Como que a sua família, como que o seu filho, que você ama, ele vai conseguir ter o mesmo padrão de vida que você dava para ele? Então, as pessoas, às vezes, têm que ter noção de determinadas coisas. Outro fato também que ele falou do cinto de segurança, que também é muito importante. Cara, as pessoas não têm noção da importância do cinto de segurança. E ele relatou que, para mim, é o item de segurança mais essencial. Para mim. Para mim. Não estou dizendo que, em geral, os especialistas... Eu não sou especialista. Eu sou um curioso de veículos. Entendeu? Eu não sou um curioso. Mas, para mim, o item essencial de segurança é o cinto de segurança. Sem dúvida nenhuma. Certeza, né? Em relação também a condutores, que ele estava falando de acidentes de ônibus, eu vejo muitas empresas, essas empresas fazem muito cursos com seus condutores. Eles realmente... porque na área de condutor, de motorista, a área mais nobre são os motoristas de ônibus, porque, como você anteriormente falou, eles levam vidas. Então, o motorista, eu considero, o cara que é motorista de ônibus, para mim, ele é um top. Para mim, eu estou dizendo para mim, porque ele leva vidas. Então, eu acho super interessante. Tem uma função muito grande, né? Muito, carregar muito. passageiros. Você, além de se preocupar com a sua vida,
Você tem que saber que nesse dia você começa o seu trabalho, você tem que estar bem, porque você tem verdade. várias pessoas ali, né, junto com você está carregando, transportando várias vidas ali que confiam no seu trabalho de qualquer forma, né, e que junto com você precisam chegar tranquilamente a um destino. E uma coisa também que é muito importante, que eu queria até ver com você, o Ademar, a respeito de, você acha que os acessórios, os veículos, têm realmente esses acessórios de segurança necessários? Porque o Dr. Léo falou também em airbag, né? Sim. Comentando sobre isso, você acredita que já é o suficiente? É suficiente, realmente a gente sempre tem uma tecnologia melhor e sempre eles vão evoluindo. Quem diria que você, hoje em dia, um carro não sai da concessionária sem airbag, não sai da concessionária sem o freio ABS. Então, isso tudo são as evoluções que estão vindo e você vai se adaptando aos testes feitos, realizados, que as montadoras fazem com os testes, com os veículos, para ver o que precisa ser feito. Então, eu acho assim, o maior, veja bem, você, presta atenção. Condutor, você é responsável por tudo o que acontece. Se você conduzir seu veículo de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, você pode ter certeza que não haverá acidente. Eu tenho certeza do que eu estou te falando. Se todo mundo seguir as leis de trânsito, não há acidente, não acontecem acidentes. Não acontece. Uma coisa que é muito preocupante, que numa entrevista que nós fizemos com o Major Joelson, comandante do grupamento de bombeiros, 21º Grupamento de Bombeiros Militar de Itaperuna, a preocupação em relação ao risco do acidente de mortes. Segundo dados do bombeiro, eu não tenho agora aqui em mãos, mas aumentou muito o número de mortes. Então, as vítimas fatais no trânsito, infelizmente, estão cada vez mais, os impactos são mais bruscos. Isso preocupa muito, né? É complicado, principalmente bebida. Volante, álcool, álcool, nossa, demais. O próprio doutor falou, né? O doutor Chiarelli aí na entrevista. Eu posso também, mais uma vez, esticar mais um pouquinho? O interessante também falar sobre a conscientização que ele disse das pessoas não terem CNH, essas coisas todas. Isso. Nós agora vamos voltar ao que nós comentamos aqui sobre Blitz. Infelizmente... A importância da Blitz. A importância da Blitz. Porque Blitz não precisava ser assim. Não precisava. De repente, se todo mundo andasse direitinho, não haveria Blitz, tantas Blitzes conforme estão. Mas, infelizmente, tem que ter. É muita gente com cinquentinha andando aí que não sabe nada de lei de trânsito. E aviso para você, você que vai comprar cinquentinha, que você tem e acha que não precisa de CNH, de Carteira Nacional de Habilitação, você está enganado. Ela precisa sim. Vamos aproveitar e chamar agora para um vídeo sobre a lei seca. Aproveitando que a gente estava falando da lei seca, Xará, bola, coloca aí para a gente assistir um vídeo, por favor.
Tradicional lei seca aí, né, Júnior? Vamos deixar para você fazer um comentário sobre esses vídeos. A lei seca, ela existe desde 2009. Quer dizer, são 5 anos. Eu, no Volante com Ademar Filho, eu sempre falo lá que nós apoiamos totalmente a Operação Lei Seca. Para vocês terem, eu tenho os dados aqui deles, desde 2009, né? São 91 foragidos da justiça foram presos. Aí o pessoal fala, blitz, lei seca, não pega só pessoas que estão alcoolizadas, não é só isso. Geram vários fatores. 30 armas foram apreendidas. 30 armas foram apreendidas. 64, presta atenção, 64 veículos foram recuperados. Objeto de roubo, de furto aí, que a polícia acaba recuperando, não é? E o dono tem de volta. E eu ainda ouço muita gente achar ruim, que blitz é ruim. Com certeza. Também são 158 pessoas foram presas por outros crimes, que é o que você está comentando. E também nós tivemos um levantamento aqui da lei seca, 1.436.744 abordagens. Olha só. Muita coisa. Muita. 1.253.930 testes de bafômetros, com bafômetros. 277.503 motoristas multados. E 107.652 CNHs recolhidas. Então, você vê a importância que é da lei seca. Com certeza. Não são, principalmente através das estatísticas, né? Uhum. E os acidentes que a gente vê, eu acho que demora um pouco para a pessoa cair na real, mas seria tão bom se, antes de acontecer alguma coisa, cada condutor pudesse pensar em um pouco que eu vou beber, vamos utilizar outro recurso, junto ao grupo. Né? Eu que tenho um filho aí com 12 anos, já começo a me preocupar quando tiver seus 18 anos para sair. Junta um grupo, vai de táxi, tem outro meio de transporte. É verdade. Né? Combina quem vai que não beba, hoje não vai beber, vai sair. Vai ser uma tranquilidade, vai poder se distrair com mais calma. Né? Então, vamos tentar, eu acho que isso, cada um tem que fazer a sua parte. A gente tem que cobrar do governo, realmente, leis mais eficientes, que seja severa, realmente, com os projetos de leis, que daqui a pouco a gente vai falar de mais um projeto. Nós temos que cobrar da educação, do poder público, mas enquanto família também. Você que está em casa, que é adolescente, principalmente, quando o pai, a mãe, o responsável, fala, mas não, você não vai pegar o carro por isso, 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 mas fulano vai pegar. É para o seu bem. E é uma lei, a lei existe para ser cumprida. Não tem jeito. Não adianta ir contra o questionamento do pai ou da mãe, que muitas vezes isso acontece, a gente sabe desses casos. O adolescente fica revoltado porque se eu não emprestar a chave do carro, se eu não comprar uma moto. E cede, né, por causa dessa pressão. Não precisa disso. Inclusive, eu vou pegar um pouco mais pesado. Imprudência no trânsito não é acidente, é crime. Se liga aí. Tem uma pergunta aqui, agradecendo aos nossos telespectadores, da Natália, da Cidade Nova. Você prefere carro automático ou manual? O que você acha? Olha, aí vem de gosto, né? Eu, particularmente, gosto de carro, de veículos manuais. Porque eu gosto de sentir a máquina na mão. Eu gosto de conduzir e dizer quanto que eu tenho que passar ou não. Aí já é um gosto. Agora, o veículo automático ou automatizados, eles têm uma certa mordomia, ele te dá uma certa mordomia. Aí vem a evolução, né, que a gente não sobe mais escada, agora vai de elevador, que a gente não carrega mais bolsa porque tem alguém para poder carregar para você. É igual hoje em dia os veículos. Agora, para o outro lado, o automático, os automatizados,
eles foram muito bem aceitos no mercado, principalmente para quem tem algum tipo de deficiência também. Então, é perfeito, porque você coloca lá no D, que significa o drive, você, né, ele passa a marcha tudo direitinho, mas você também tem que prestar atenção também. Você está acostumado com um veículo manual e for passar por um automático ou automatizado, seria bom você primeiro, sempre antes, conversar bastante com um vendedor, você procurar informações, não deixar de assistir no Volante com a Ademar também, que a gente sempre passa dicas, e para você poder pegar esse veículo, porque ele traz uma série de coisas que muita gente desconhece. Vamos botar um exemplo maior. Você está descendo uma serra, tem uma curva muito fechada, você no manual você reduz logo. No automatizado ou nos outros, você vai ficar meio complicado. É aí que eu digo para você, se você procurar informações, você vai ver que você também pode fazer a redução ali. Entendeu? Então, agora, como você me fez a pergunta, eu prefiro o manual. Aproveitando, temos telespectadores também da capital assistindo a gente, Cristina Rios e Penha Rios. Um beijo grande para vocês. Elas dizem que têm parentes aqui em Itaperuna e gostariam de saber se você acha que Itaperuna consegue acolher de tal forma a estruturar uma ciclovia. A gente se questiona muito a necessidade de ciclovia em Itaperuna. Você acha que o município tem condições de estruturar uma ciclovia? Lili, a gente vem pelo lado assim. Quando se vai projetar alguma coisa, você contrata determinados profissionais. No caso, são os engenheiros de tráfego. Eu acredito que eles vão estudar a cidade para poder transformá-las e colocá-las a ciclovia. Eu acredito, sim, que aqui em Itaperuna tenha como colocar a ciclovia, com certeza. Agora, aí vamos cair naquelas de falta de conscientização na cidade, a prudência do condutor, porque se ele sabe que ali, dependendo, tem ciclovias que ficam justamente na via mesmo. Ela não fica em calçadas, como tem lá em Campos. Né? Tem ciclovias que ficam justamente nas ruas. Aí vem o condutor, que ele saber que ali não é o local dele, ali é o local do ciclista. Então, aí gera... Você tem que contratar um engenheiro de tráfego para fazer as coisas tudo direitinho. Você tem que ter uma conscientização na cidade, uma campanha pesada na cidade para informar os condutores, informar os ciclistas, porque ciclista não vai para a autoescola, para ele também poder saber. Mas eu acredito eu tenho certeza que realmente tenha condição, sim, de ter uma ciclovia aqui na cidade. Seria muito legal. Tem mais uma pergunta aqui do Marcos. Se a gente acha que é exagero o bafômetro, né, aqui em Itaperuna, porque não teria trânsito, trânsito suficiente quanto tem na estrada. Bom, em relação a bafômetro... em relação, não entendi muito. Eu acho que ele quer comparar em relação que os bafômetros na estrada com os bafômetros. Claro que sim, porque aqui existe... na realidade, o bafômetro ele serve para você medir conteúdo de álcool. E que muitas vezes é na cidade, e na própria cidade, vezes, que as pessoas transitam alcoolizadas. Com certeza. Então, eu acredito que aqui é muito mais importante do que nas estradas. Porque quando eu viajo muito por aí, às vezes eu não vejo determinados bares venderem álcool. Não estou dizendo que não vendam, mas às vezes eu não vejo também. Eu também, como não bebo, então não me ligo muito nessas coisas. Mas aqui dentro da cidade é muito fácil. É só você sair um dia de festa aqui na cidade e você vai ver como que é pesado aqui. Com certeza. Pior até que na estrada, né? Muito que pior. As pessoas acreditam que no centro da cidade, nos bairros, ficam tranquilas demais, aí vão bebendo e vão bebendo.
e acaba a gente vendo, né, tragédias, essas coisas que chocam muito. Então, um bafômetro, para mim, também é muito válido, não só em estrada, não, principalmente nos centros das cidades, Claro. porque são onde as pessoas mais transitam. Algumas pessoas são contra, né? Mas se você não tem nada... Não é? Se você não tem nada... O nosso diretor... Se você não tem nada contra, né, provavelmente você não vai temer. Vai lá fazer, eu já fiz uma matéria aqui no Batalhão de Itaperuna, soprei, não deu nada, até porque eu não bebo, mas se você não bebeu, não consumiu nenhuma bebida alcoólica, por que você não vai problema nenhum. fazer o teste do bafômetro? Igual nós estamos falando de blitz. Né? O seu veículo está todo direitinho. Pode ter blitz, pode ter rodando errado, rodando sei lá o quê, pode ter tudo lá que a Elbinha tá vazando. Com certeza, e o teste do bafômetro está aí. É claro que você não vai produzir, pela lei, não pode produzir provas contra si próprio, mas é importante fazer, né? Não tem nada de errado, por que não vai fazer? Eu quero até aproveitar, o Júnior, te chamar para poder, junto com nossos telespectadores, assistir um vídeo, já está no ponto aí, pode soltar para a gente então, por favor? Vídeo de um motoqueiro, não é isso? Foi o nosso... Abusado é pouco. Na gíria dos motoboys, ele é um cachorro louco. Aquele que vai muito além dos limites. De batismo é Rodrigo. Por escolha é Elvis Shield. É meu estilo próprio. Igual a mim, nem tirando xerox. É meu jeito. É um personagem. É o Elvis à noite. E o Rodrigo de dia. Nas baladas, ele pilota as picapes e faz a moçada dançar. Nas ruas, quem dança é ele, num zigue-zague frenético. Você vai pensando? Tudo ao mesmo tempo, né? É a milhão. Coração acelerado, você na adrenalina, correndo, entendeu? Pensando no trampo que tem que fazer. Seguir na pista e acelerando. E tem que correr. Porque já tem alguém cobrando. Mas ele se diverte. A gente tem que dirigir por si próprio e para os outros, né? Tem que ficar muito atento. Senão, fração de segundos, pau no gato, aí é hospital, é na certa. Então tem que ficar ligado sempre. Mas sempre rezando. Acordo, de manhã, rezo, pego meu texto, minha guia, ponho, me benzo, porque isso nunca se sabe, né? Nesse ritmo alucinado, Rodrigo ganha R$ 1.600 por mês. E não troca essa vida por nada. Moto pra mim é tudo. Sem ela, não sou nada. Bom, não chamo isso de habilidade, né? Agora a gente contando aqui com a participação também de um convidado, o nosso querido apresentador André Ferreira, do programa André Ferreira em Ação. Só cuidado com a mesa, André, por favor, que essa mesa aqui, se você com certeza der um tapa, vai virar um vídeo mundial. Então, André, o que você acha a respeito desse vídeo? E também vamos comentar um pouquinho, que eu estava falando com o Júnior, sobre bafômetro, mas primeiro a respeito desse, chamaria de habilidade, né, desse motoqueiro. O que você considera? Ô Lili, primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui no Bancada TVI, o Ademar. Eu acho que existem locais apropriados para quem gosta de andar correndo, fazer qualquer tipo de apresentação, ou na moto, ou no carro. Tem autódromo, né? Tem lugares apropriados para isso. E se aquele cidadão, por exemplo, da moto, estivesse colocando somente a vida dele em risco, tudo bem, menos mal, vamos dizer assim, né? O problema é que ali ele pode estar colocando a vida dos outros motoristas, do pedestre também em risco,
E isso não é legal, né? A gente vê, por exemplo, na nossa cidade, dia a dia, muitos motoqueiros não respeitam a sinalização, vai nos corredores entre os carros. E eles têm que analisar que um ônibus, um caminhão, esses veículos de grande porte, não consegue ver quando ele está do lado do motorista. Por isso que não se pode andar no meio do corredor, igual a gente está vendo aquelas imagens ali, né? Embora ele mostrou a sua habilidade, mas é muito arriscado. E pode acabar com a vida de uma família. É um pai que tenta tirar de um motoqueiro que está vindo a cometer uma imprudência e acaba capotando o seu carro, acaba batendo de frente com o outro e tira a vida de uma outra família que não tem nada a ver. A gente sabe que existem esportes radicais, né, envolvendo moto, mas todos têm muita prudência, né, e uma preocupação nos organizadores e principalmente, André, eu acho que em quem pratica realmente como esporte, levando a sério, tem uma preocupação muito grande em estar de acordo com as leis, em fazer o que é o melhor por segurança da própria vida. Com certeza. O Brasil tem um exemplo que é o próprio Ayrton Senna, né? Os melhores pilotos do mundo de Fórmula 1. A Fórmula 1, para quem entende um pouco dessa área, sabe que é uma das competições mais seguras que tem em termos de automobilismo, né? E morreu. Né? Teve um acidente e ele morreu. Imagina um simples cidadão com um veículo, uma motinha daquelas 50, 125 cilindradas, e quando quer andar não anda, e quando quer parar não para. É muito complicado. E eu conversei com o Júnior ainda há pouco sobre bafômetro. Você, teve até um telespectador que fez essa pergunta. Você, André, é a favor do bafômetro na cidade e na estrada? Ou você acha que só na estrada, na cidade não precisa, não funciona? O que você... Olha, Lili, eu sou a favor da segurança, né? A questão do bafômetro é muito complicada. Entendeu? A questão... O nosso diretor... Não fala da minha vida pessoal. Nosso diretor está causando uma polêmica aqui, que pediu para o André ser sincero, entendeu? Não, eu sou sincero. Eu acho que a questão do bafômetro é assim, cada pessoa tem um organismo diferente. Né? Aquele cidadão que toma uma latinha, e já tem uns que ficam já fora de si. Eu toma 2, 3, 4, 5 latinhas, né? E continua, não, assim, a gente está brincando, mas continua bem. Tecnicamente falando assim, em condições de ainda lúcido, vamos dizer. Só que os estudiosos dizem que não, que 2 latinhas é o suficiente para alterar a sensibilidade no volante de qualquer motorista. Mas eu acho válido, sim. Embora a gente gosta de tomar uma cerveja, fica aquela preocupação, tem que passar o carro para outra pessoa habilitada a dirigir, tem todo aquele transtorno, tem uma festa, não pode voltar. Mas eu acho que vale a pena, sim, se é para preservar a vida, com certeza vale a pena ter o bafômetro no nosso país. Eu acho que tanto nas cidades quanto na estrada, né, o Ademar, porque essa diferença as pessoas questionam muito, que porque na estrada a pessoa está correndo mais, alcoolizada, então precisa fazer esse bafômetro, precisa realizar o teste do bafômetro, mas se esquecem que são nos bairros, que você mora às vezes por perto, que você, eu não sei se questão de comodismo, né, você fica mais tranquilo e, eu vou pegar o meu carro, vou dirigir, vou voltar para casa, alcoolizado. Mas o bafômetro é fundamental. Essas campanhas de conscientização acabam trazendo, não só para a estrada, a gente tem dados da PRF, como você, né, já comentou com a gente, em relação à postura de um motorista na estrada, não é, André? Lili, o Ademar, ele pode até me confirmar que ele é um experiente nessa área de trânsito. Já foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, que o maior índice de acidente é quando o cidadão está saindo para viajar e quando está retornando, ou seja, o maior índice de acidente é próximo à sua residência, ou no seu bairro, ou na sua cidade, entendeu? Então, essa questão de se o bafômetro vai estar no meio da estrada ou no começo da sua viagem, isso aí não vai mudar em nada na estatística do dia a dia. Foi bem lembrada essa sua pesquisa. A gente teve teve casos recentes aí que o pessoal saindo do Rio, quase chegando a São José de Ubá, quando estava mais próximo possível, né,
de casa que acabou acontecendo O que acontece? Acontece que o condutor do veículo, ele está chegando em casa, ele fala, nossa, ele relaxa. Aquela tensão maior que ele tinha na estrada, ele não tem mais. Pô, eu estou chegando em casa, aí ele começa a relaxar, começa a conversar mais, e a atenção acaba não tendo atenção. Quando ele está saindo, o que acontece? Ele ainda está no clima de estou saindo, estou viajando, vamos embora. Até ele entrar no clima de estrada, de condutor, ele ainda demora um pouquinho. Por isso que aí vem os acidentes. Falando também em acidente, André, você considera, teve uma época aí que era obrigatório, né, não sei até agora como é que está, aquele kit de primeiro socorros no carro. Você realmente acha que isso é necessário? Uma pessoa despreparada para utilizar não é conveniente? Ô, Lili, no nosso país se tem um costume, nossas autoridades, está sempre inventando alguma coisa para aumentar a despesa da população. Né? Esse kit se tornou obrigatório, foi uma febre, um montão de pessoas de grandes influências montaram empresas para revender esse kit. E depois que eles conseguiram vender, ganhar dinheiro com isso, caiu no esquecimento, passou a não ser mais obrigatório. É a mesma questão do cinto. Né? Quando começou aquela obrigação do cinto, segurança, teve um questionamento que os veículos que não tinham 3 pontos, era só abdominal. Aí pessoas também foram lá, gastaram dinheiro, investindo em outra colocação de cinto, principalmente os carros com mais de 20, 30 anos, né, de uso. Aí depois, não, só os veículos mais novos. Então, existem várias coisas que acontecem no nosso país, querendo virar obrigatório. Que nem a questão, eu lembro que quando eu era mais novo, né, meu pai era obrigado todo mês, ou todo ano, comprar aquele selo, botar no vidro. Aí depois inventaram, mas eu acho que ainda tinha um IPVA que se pagava junto. É assim, na minha visão, o que os nossos políticos têm que fazer, primeiro, melhorar as estradas, acabar com esse caça-níquel que é no nosso país, desses pedágios, né? Melhorar as estradas, deixar em condições para depois sim. Agora sim, as estradas estão boas, que a população vão parar de reclamar, bem sinalizar, agora sim, vamos cobrar um pedágio, vamos fazer isso, vamos fazer. Primeiro, acho que o poder público tem que fazer, para depois inventar essas formas de arrancar um dinheiro da população. É que nem a questão aqui, por exemplo, dos estacionamentos rotativos pelo Brasil afora. Né? Primeiro, eu acho que o Estado de Direito tem que ir lá, resolver o problema do seu trânsito, abrir mais vagas, depois tiver resolvido, educar a população, aí sim vai se pensar se vale a pena cobrar mais uma taxa à população. Ademar, e você também concorda com essa mesma opinião do André, de que realmente acaba né, se gastando mais? E o que ele falou realmente faz sentido. Aqueles selos, eu lembro que meu pai colocava no Fusquinha 66, que ele tinha que comprar aquilo. Eu achava um absurdo essas coisas, porque você paga o IPVA, você paga muito. Aquele kit, até hoje eu não entendi nada daquele kit. O kit socorro, até hoje eu não entendi nada. E para quê? Socorrer quem? É isso aí que eu ia chegar. Você não pode... É isso aí, você não pode botar. E como é que faz? Você vai usar? Você não tem... os primeiros socorros, aulas de primeiros socorros. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou médico. Vamos dar uma paradinha, aproveitando também a presença aqui do André Ferreira, junto com o Ademar Filho. E para o intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta com mais Bancada TVI. Oi. Não, estou indo para aí. Em 5 minutos eu chego. Tá ok. Tchau.
Seu carro precisa de peças e acessórios em geral? Faça uma parada na Stop Car Autopeças, que tem toda a linha leve, Fiat, GM, Ford, Volks, utilitários e importados. Na Stop Car, você encontra lubrificantes, suspensão, filtros, elétrica, baterias Moura e silenciosos Mastra. Estes com 1 ano de garantia. Faça uma parada na Stop Car. O seu carro recebe o cuidado que precisa de gente que atende com o carinho que você merece e já conhece. Stop Car, Avenida Deputado Carlos Firmo, 123, Cidade Nova, telefone 3824-7070. Stop Car Autopeças, um novo conceito em soluções automotivas. Parou, andou. Direção Brito e Leite. Prepare-se bem para o mercado de trabalho. Em 2014, faça o seu vestibular. Quer uma posição de destaque no futuro? Faça o vestibular na Faculdade Redentor. Vestibular agendado. Agende a melhor data em Itaperuna ou em Campos. Seu lugar é aqui. Inscreva-se pelo site redentor.edu.br. FAC Redentor, formando amigos e profissionais. TVI, a nossa TV. O Canal 21 está cada vez melhor. Programas que falam da nossa realidade. Reportagens, entrevistas, o dia a dia de Itaperuna e região. TVI, Canal 21, também em tvi21.com. Facinho de ver. TVI, te vejo aqui na TVI. TVI e hoje abordando assuntos relacionados ao trânsito, acidentes, a conduta correta dos motoristas aí, motociclistas e enfim. Nós temos um projeto de lei, o Ademar, como nosso comentarista aqui em trânsito, vai ajudar um pouquinho, que está em tramitação ainda. Não é isso? Comenta um pouquinho sobre esse projeto de lei. Esse projeto de lei, até quem quiser acompanhar também no Facebook, eu acho que é muito importante. É só digitar lá, não foi acidente. Digita no Facebook, não foi acidente. Você vai ver a página e é super interessante, que eles querem mudar as nossas leis em relação a trânsito, porque igual como eu falei para você, nem tudo você... né? Com certeza. Tem que ser mais severo em algumas coisas, doer mais no bolso, né? De algumas pessoas, para poder realmente sentirem. É um projeto de lei que está a número 5568 de 2013. Né? Ela informa para a gente fazer uma assinatura eletrônica para quem concorda, deixar essa lei mais severa um pouco. E é só você ligar para o 0800 619 619, e que é o telefone da Câmara. O telefone da Câmara, 0800 619 619. E aí você vai digitar a tecla 9, aí você vai ouvir o que eles têm digitando a dizer a tecla lá. 9, isso aí, o número. Concorda com esse projeto de lei? Então, no projeto de lei 5568 de 2013. Seria muito bom você dar uma olhadinha, entra no Facebook também, porque muita gente acha, a gente brinca e tudo, mas... Às vezes, rapaz, a gente vê lá em São Paulo o condutor que arrancou o braço, que entrou na ciclovia e está por isso aí mesmo. Aquilo foi acidente? É importante. Aquilo não foi acidente, aquilo com certeza. E a gente que tem que ajudar com a votação, né? No Facebook, como é que joga? Eu continuo dizendo, imprudência no trânsito não é acidente, é crime. E no Facebook, lá, você entra lá, não foi acidente. Muito interessante. Eu já assinei. Já assinou? Com certeza. André, você concorda que, às vezes, muitas imprudências que acontecem realmente pela nossa lei precisa ser mais severa em certos detalhes? Às vezes, uma colisão sem vítima precisa punir um pouco mais, doer no bolso do brasileiro, ou seja lá de quem for, para ter a consciência? Lili, em parte, porque creio eu que ninguém
quer bater no carro do outro, ninguém quer atropelar um pedestre. Né? Então, se você for começar a ser muito severo em relação aos acidentes de trânsito, pode se cometer muita injustiça. Vou citar para você um fato que uma vez eu presenciei. Um cidadão atravessa uma avenida fora da faixa e foi atropelado. Ninguém se sensibilizou com o motorista que atropelou aquele cidadão. Todos se sensibilizaram, naturalmente, com a vítima. Estava em óbito ali no chão. Né? Mas, assim, o nosso país é um país que não tem uma investigação policial, uma perícia muito bem elaborada. E geralmente em acidente, quando tem uma vítima, as pessoas já querem acusar logo ou o motorista do ônibus, ou do caminhão, ou do carro, achando que ele cometeu uma imprudência. E a gente sabe que os pedestres também, os ciclistas, são causadores de vários acidentes no nosso país afora. Então a gente tem que ter um cuidado, primeiro, é o que eu falei, antes de penalizar, se cobrar, o Estado tem que criar ferramentas. Se tem muito acidente, vamos dar um exemplo na nossa cidade, na Cardoso Moreira. Aonde tem muito acidente? Naquela faixa ali. Então, vale a pena, de repente, a prefeitura, o governo do Estado, vamos trabalhar uma passarela para cá. Né? Começar a trabalhar, primeiro criar a estrutura para depois penalizar. Então, eu fico muito preocupado no negócio de querer logo prender, punir, antes de saber se realmente aquela pessoa teve culpa naquele acidente. Cada caso seria um caso diferente, né? E em relação a Cardoso Moreira, que você lembrou muito bem, a gente pode presenciar em qualquer horário, né? Tanto a imprudência de pedestres, que às vezes a gente percebe que, por um pouquinho a mais eu não vou atravessar no sinal de trânsito. Não sei se você já viu isso, mas se você for parar para perguntar para a pessoa, mas o sinal de trânsito está ali na frente, eu prefiro atravessar aqui, que é mais rápido. É mais rápido, mas acaba tendo prejuízos. Então, né? Aí volto naquela questão anterior. Ele foi atropelado fora da faixa. O motorista que atropelou aquela pessoa, ele já não passa a não ser réu primário. Houve um óbito. Né? Amanhã depois, qualquer problema que haja em relação ao crime daquela pessoa, ele já não é réu primário, porque ele já matou um cidadão num acidente de trânsito tempo atrás. Então, assim, por isso que é perigoso você querer prender, querer penalizar. Não estou dizendo que não tem que ser punido, sim, mas tem que primeiro fazer todo um trabalho de perícia para realmente comprovar quem é o responsável. Com certeza. E nesse Bancada TV alertando sobre o trânsito, o principal é a gente, como disse o Dr. Léo Chiarelli, como nossos convidados sempre alertam, paz no trânsito, se beber não dirija, se dirigir não beba. André, eu queria te agradecer muito a sua presença, principalmente para você que está em casa, deve estar falando assim, gente, esse não é o André Ferreira, mas é porque ele não é o André Ferreira em ação, porque está no Bancada TVI, né? Com certeza. Porque quem vê o André desse jeito é falando assim, eu acho que eu estou no canal errado, eu já sintonizei alguma coisa errada, mas não, realmente, muito obrigada pela sua participação, Obrigado a você André. pelo convite, um abraço para você, um abraço para o Ademar. E, Ademar, realmente, para a gente estar fechando também, em relação a Cardoso Moreira, né, essa nossa principal via aí do centro da cidade, o que você acha que ainda pode ser mudado? O que você acha que pode ter de planejamento ainda realmente? Sim. Agora nós vamos voltar, como o André comentou, vamos voltar ao início do programa, como eu comentei. Eu acho que falta o que é? A conscientização das pessoas, o governo informar, fazer campanhas, que eu não vejo campanhas aqui, como nós falamos no início, como eu disse, como que um ciclista vai querer atravessar a rua se ele não sabe como que é a lei? Como que um pedestre vai atravessar determinadas coisas se ele não sabe o que é amarelo, se é azul? Porque nós estamos falando da gente, mas existem pessoas de roças, pessoas de... É complicado, entendeu? São pessoas que não sabem ler. Então, a gente tem que ficar bastante atento a isso. Gostei muito do que o André falou. Temos que ter cuidado, mas, automaticamente, com certeza, existem pessoas, cada determinados lugares, tem pessoas para averiguar o que aconteceu. Agora, o que a gente não pode deixar é que determinados acidentes passam por impune, porque acontecem uns acidentes que, gente, é complicado, entendeu?
eu acho complicado. São famílias que se vão. Bom, enfim, o que falta aqui dentro, vamos falar da nossa cidade, são campanhas. Campanhas como o doutor Chiarelli comentou, do governo, como campanhas que a nossa TV aqui faz também, que ela passa, essas campanhas federais são passadas aqui também. E a gente não vê. Eu sou a favor de blitz, mas como o André comentou, eu sou a favor também de uma conscientização. Por que não fazer uma blitz só de conscientização? Você está sem NH, sem carteira de... Eu não vou dizer sem carteira, porque é proibido mesmo, né? Mas você está sem o cinto, por que não encostar o veículo e mostrar para a pessoa de que aquele item de segurança é essencial e é obrigatório? O que é obrigatório a gente tem que usar. Fazer uma conscientização de faixa de pedestre, não só pintar as faixas de pedestre em época de festas, que a gente vê aí, só pinta de ano em ano, entendeu? Então, vamos uma conscientização, entregar panfletos nas cidades, mostrando, e quando vier a Operação Lei Seca aqui, vamos dar mais apoio para eles, porque eles não estão vindo para multar, eles estão vindo para fazer a conscientização. Eu participei dessa campanha, então eu vi como que era. É muito importante. E quando a gente fala de cidade, a gente se refere a Itaperuna, mas também se refere ao Noroeste como um todo, Italva, Cardoso Moreira, Varriçai, Natividade, Laje, Porciúncula, enfim. A gente não questiona só o nosso município, né? A gente dá o exemplo do nosso município, que a gente convive mais com isso, mas tantos telespectadores ajudam a gente, dando o posicionamento de cada cidade, e a gente percebe que essa campanha de mobilização, ela é necessária em todos os municípios. Ela é necessária, né, o Júnior, em cada cidade, porque seja menor, população menor, ou as condições... mas a cidade tal tem pouco carro circulando. Mas, gente, por lá passam outras pessoas, entendeu? Então, a gente não se refere só a Itaperuna, né, ao município de Itaperuna. A gente fala principalmente do nosso interior, porque é a nossa região. Então, a gente tem que zelar por ela. Eu queria também te agradecer muito, Ademar. Eu que agradeço. Consegui, Ademar Filho. Te agradecer pela presença. Eu que agradeço. Diz pra gente aí os horários do programa No Volante com Ademar. No Volante com Ademar, todos os dias, né, a partir das 9h55. E com reprises durante a programação. E toda terça-feira eu retornei ao programa Encontro Marcado, que foi dali que tudo começou. Fiquei muito contente que eu retornei ao Encontro Marcado. E é toda terça-feira às 17 horas, né, diretor? Às 17 horas e com reprise durante a semana, né? E o André Ferreira em Ação, você que está acostumado, é toda sexta-feira, não é assim, essa tranquilidade do nosso bancada TVI, né? Porque o diretor também controla e eu controlo, mas todas as sextas, né, André? Todas as sextas, a partir das 14 horas, né? E tem também a presença da Lili Botilho, nos ajudando lá nos casos de polícia. E tem a reprise também, eu acho que agora, daqui a pouco mesmo, vai entrar a reprise do último programa que nós gravamos na sexta-feira. Foi aquela questão da polêmica da festa, onde vai ser. Teve também a matéria da feira, que vai ter a reprise. E toda a grade, né, da festa 10 de maio, que o secretário esteve aqui e passou pra gente a grade de show. Quem ainda não assistiu vai ter a oportunidade de saber da grade já. O programa André Ferreira em Ação na reprise. Vai ter reprise hoje. É bom lembrar para você que vai ter reprise do programa do André Ferreira em Ação, onde ocorreu justamente a polêmica da festa aí de 10 de maio. Eu sei que a mão do André, ô Júnior, tá coçando para poder ele encostar aqui na bancada. Mas como nós vamos acabar com mais um programa Bancada TVI, eu agradeço muito a sua participação, a sua companhia, a sua audiência, né? E até o próximo, se Deus quiser. Obrigada. E até o próximo Bancada TVI.